Será que a situação depois do dia 26 e depois dos grandes protestos que tomaram o país ficou normalizada? Ou será que ainda demandam-se alguns cuidados? Bom, para a gente começar esse vídeo, eu queria que você começasse inscrevendo-se no meu canal, curtindo este vídeo, compartilhando esse vídeo com seus amigos. Até porque nós vamos falar sobre um outro golpe que ainda está por baixo dos panos e que este golpe não será facilmente cessado simplesmente com manifestações e com grandes demonstrações de poder da população, mas sim com a opinião pública constantemente mirando no seu verdadeiro inimigo. Eu estou falando aqui da grande mídia. A grande mídia não somente tem se colocado como a porta-voz da própria esquerda, a esquerda é essa que, em termos de parlamento, instituições políticas, está um tanto enfraquecida, mas também não está morta. A própria grande mídia está hoje batalhando por essa pauta. E ela o faz tornando também aliados aqueles que são os inimigos dentro do governo Bolsonaro. E eu estou falando aqui dos membros das Forças Armadas que estão hoje dentro do governo Bolsonaro e falo aqui especificamente do General Santos Cruz e do General Mourão. O General Mourão, nós vimos no outro vídeo os fatos lamentáveis ocorridos até então na China. O General Mourão não para por aí. A própria relação desses dois generais com a grande mídia, a ponto inclusive de constranger Jair Bolsonaro em algumas situações, como por exemplo, um café da manhã que foi preparado para jornalistas da mídia independente, essa mídia independente que está na internet, que não possui absolutamente formas de financiamento, que não possui toda essa instrumentalização através de verbas publicitárias, estatais, esta grande mídia que sobrevive simplesmente por parte da audiência, do que a audiência efetivamente concede em termos de YouTube, anúncios de Google, e é uma mídia, de fato, que não possui capacidade de calibre financeiro. E por um outro lado, aquele café da manhã que foi dado pelo presidente da República foi justamente para esta mídia independente que hoje o apoia. E apoia justamente porque é composta não de membros do jornalismo preparados pelo gramscismo cultural, mas sim de pessoas que resolveram ir à luta, colocar a mão na massa e entregar notícia fidedigna, notícia limpa e simplesmente informação. Não somente intervindo, o General Santos Cruz transformou aquele café da manhã em um café da manhã para a mídia, como membros da grande mídia foram colocados em locais próximos ao presidente da República. Isso relatado pelos próprios jornalistas da mídia independente. Ou seja, membros como o Alan dos Santos ou mesmo o Paulo Enéas teriam sido colocados distantes do presidente. E isso, obviamente, teria tornado aqueles objetivos daquela reunião um tanto escassos. Não somente para por aí, como nós já havíamos mostrado nos vídeos anteriores, principalmente na guerra cultural sempre atrapalhada pelos milicos, o comportamento do general Mourão perante a China. A China comunista e a aliança que os militares tecnocratas insistem em manter com a China é hoje o chamarisco para a aliança e a aliança silenciosa que esses membros das Forças Armadas que estão dentro do governo conseguem se unir com a grande mídia. Isso aqui que é muito importante de vocês entenderem. Se por um lado, aqueles que são membros conservadores do governo, como Ernesto Araújo, como Felipe G. Martins, como Onyx Lorenzoni, querem seguir aquela linha de aliança com os Estados Unidos e Israel, com a parte livre do mundo, os militares, por senso de culpa, por senso tecnocrático, por permissão ideológica oriunda do próprio pensamento positivista, querem manter laços que o Brasil já possui, mas possui por fruto do que a esquerda comunista impôs aqui no Brasil, vendendo o nosso país e vendendo o nosso país para o aproveitamento chinês, o controle chinês, inclusive, do nosso mercado de commodities. Não somente para por aí, como também para com o fato de que a Huawei,
aquela empresa que já foi expulsa dos Estados Unidos, que não foi permitido em lugar algum naquele local o seu reconhecimento facial, principalmente onde pretende a Huawei se instalar aqui no Brasil, aeroportos, ou seja, deter e ter em mãos todos os dados de trânsito, todos os dados relacionados às pessoas que se encontram em trânsito em território nacional, o que seria catastrófico, principalmente para membros asilados do governo chinês. Aliás, pessoas que, fugindo do governo chinês, encontram-se aqui no Brasil procurando asilo, como também seria entregar dados de outras pessoas que, aqui no Brasil, de forma independente, já cidadãos brasileiros, ou pelo menos cidadãos brasileiros natos, lutam contra o comunismo, assim como eu, assim como você. Isso seria, obviamente, um crime de lesa pátria, ocorrido de maneira silenciosa, de maneira técnica e que muito difícil seria de provar uma coisa dessas. Porém, o próprio presidente, aliás, o próprio vice-presidente general Mourão tentou manter vivo este acordo com a Huawei. Isso é absolutamente inaceitável. Se então existe esta ala que no dia 26 fingiu, através do clube militar, aquele mesmo clube militar que acusa essa direita conservadora, esse pessoal que está tentando formar dentro do governo um governo patriota, um governo pró-vida, um governo ao mesmo tempo para o povo e do povo, esse pessoal que tem esse pensamento tecnocrático, centralista e ao mesmo tempo ameno de união do país e que no passado efetuou o maior desastre por inércia da cultura e da cultura permitindo o marxismo cultural, o gramscismo dentro do Brasil, esse pessoal quer hoje o poder para si, assim como em 64, e está formando aliança sim junto com a grande mídia. A grande mídia é o braço esquerdista que hoje sustenta este braço golpista de dentro do governo e que se encontra dentro do Palácio do Planalto, dentro justamente a poucas portas do presidente Jair Bolsonaro. Você pode, evidentemente, evitar que isso aconteça. É só nós dizermos claramente quem são os inimigos hoje no Brasil. O que está acontecendo? O comportamento contraditório do vice-presidente general Mourão, o comportamento contraditório e permissivo com a grande mídia, que é hoje uma das forças golpistas no Brasil, uma das forças mentirosas, um dos grandes sistemas de poder que precisam ser controlados e precisam ser limitados no Brasil, à medida em que nós estamos pagando muito distante de um sistema de concorrência que deveria a grande mídia se encontrar dentro de um livre mercado e dentro da venda de revistas e jornais e assinaturas. Não é isso que acontece, muito pelo contrário. Essas mídias hoje não conseguem atingir sequer 1% da população, estão com as suas assinaturas praticamente em campanhas constantes de boicote. Os próprios periódicos não são comprados mais por ninguém pelo fato de que aquelas pessoas que efetivamente colocam dinheiro dentro do livre mercado não desejam mais adquirir produtos desses caras, inclusive pela nocividade que eles têm promovido contra o próprio governo, contra a própria economia, até mesmo às vezes vendendo e tornando o próprio mercado financeiro incerto ao vender que a reforma da Previdência não seria aprovada, e etc., criando o próprio temor e as próprias baixas de pontos que nós vimos na Bovespa desde agora de fevereiro até o momento. Então, as pessoas, obviamente, estão com campanhas de boicote que estão fazendo doer muito dentro da grande mídia. Mas isso, ainda assim, não é o bastante. Você precisa dizer exatamente quem são os bois. Os bois são, hoje, a grande mídia e as forças armadas positivistas que se encontram dentro do governo, a poucos gabinetes do presidente Jair Messias Bolsonaro, fazendo esse contorcionismo, essas alianças frias, essas alianças que parecem não tão óbvias, mas que, quando nós examinamos falas como do general Mourão, como do general Santos Cruz, as próprias atitudes deles, nós vimos que isso fica muito claro. E, obviamente, o povo pode ter tolerado e enviado um recado muito
muito carinhoso e muito, ao mesmo tempo, respeitoso, não somente para o establishment político, para o Centrão, para o MBL, mas também para as Forças Armadas. O recado ele foi respeitoso até onde ele deveria ser respeitoso. Agora, de acordo com a realidade e das ações próximas desses agentes, é que nós vamos saber se nós continuaremos num nível respeitoso ou nós vamos ter aqui efetivamente uma mudança de atitude que nós ainda assim esperamos dessas pessoas de dentro do governo que apoiem o Jair Messias Bolsonaro, que apoiem o plano de governo no qual se comprometeram. Eu sou Bruno Dornelles. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, curta esse vídeo e não deixe de compartilhar com os seus amigos.